Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. É possível que alguém tenha uma experiência religiosa muito profunda sem que seja realmente convertido e salvo. É possível que alguém tenha emoções, sentimentos e experiências religiosas, mas que não são resultado de um coração regenerado, de uma natureza que foi mudada e nem da presença do Espírito Santo no seu coração. Um dos palestrantes do nosso encontro da fé reformada, que se encerrou ontem, foi o Dr. Heber Carlos de Campos, que falou a respeito da experiência religiosa na vida do cristão a partir da obra de Jonathan Edwards. E ele citou como Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos, inclusive considerado um dos maiores filósofos que os Estados Unidos já produziu, como ele claramente diz que os afetos religiosos, uma pessoa pode ter afetos, chama de afeição, né? Ele pode ter sentimentos, afetos e amores religiosos sem que seja realmente salvo. Porque mesmo que a pessoa não seja, mesmo os descrentes em Jesus Cristo, eles continuam sendo religiosos. Pessoas de todas as religiões, eles vão dizer para vocês que eles sentem a presença de Deus, ou que sentem alguma coisa, eles se emocionam, eles choram, eles se dedicam àquilo que eles acreditam. Então, a experiência em si, ela não prova muita coisa. Então, dessa perspectiva, vem esse primeiro ponto aqui, que é possível alguém ter uma experiência religiosa, cristã, e não ser salvo. Veja aqui como o texto aqui está se referindo aos judeus que tinham se tornado cristãos, tinham escutado a pregação do Evangelho, através dos apóstolos e dos seus discípulos. Eles tinham abandonado o judaísmo, feito profissão de fé em Cristo, foram batizados em nome de Jesus Cristo, mas agora, debaixo da pressão dos seus conterrâneos, eles estavam pensando em voltar atrás para o judaísmo, de onde, primeiramente, eles tinham saído. A experiência, então, a que o autor da carta aos Hebreus se refere, está aqui. São, basicamente, 5 aspectos da experiência. Eles foram iluminados, verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, quer dizer, a luz do Evangelho brilhou, e eles perceberam que Cristo era o Messias, foram recebidos na igreja e foram batizados. Segundo, ainda no verso 4, eles provaram do dom celestial, ou seja, emocionalmente sentiram a alegria de acreditar em Jesus como o Messias prometido, participaram da ceia do Senhor, como os demais também. Se tornaram participantes do Espírito Santo no verso 4, talvez tiveram imposição de mãos, participaram das operações do Espírito Santo como despertamento, compreensão, entendimento. A gente tem que lembrar que o Espírito Santo, ele não atua somente salvadoramente. Ele tem aquilo que a gente chama de as ações comuns do Espírito Santo sobre toda a humanidade. Então, no processo de condução de um pecador a Jesus, o Espírito toca, o Espírito desperta, ele cria o interesse. Então, são ações e operações do Espírito Santo, mesmo que a pessoa não seja convertida. Por isso, essa expressão aqui, que eles se tornaram participantes do Espírito Santo. No verso 5 diz que eles provaram a boa palavra de Deus, ouviram as pregações, talvez profecias naquela época, sentiram o efeito da palavra de Deus em suas vidas e até mudanças no comportamento. Como pastor há muitos anos, quase 40 décadas já pregando o Evangelho, 40 anos, perdão, não sou tão velho assim não, viu, pastor? Eu já vi muito disso. Pessoas, depois da pregação, chegarem e dizer, as pessoas que não são crentes, pastor, o reverendo, pastor, essa sua pregação, que coisa maravilhosa, eu nunca tinha pensado nessas coisas, é impressionante isso, parece que o senhor está lendo minha vida, que coisa maravilhosa. E teve efeito nenhum,
A pessoa vai embora, vai para casa e continua a sua vida. Eu vi isso acontecer muitas vezes no meu ministério, não foi só uma vez, não. Eles provam da boa palavra de Deus, sentem o efeito da palavra de Deus em sua vida, e alguns até resolvem se emendar, não é? Ouviram uma exortação, ficaram com medo e mudaram o comportamento de alguma coisa, mas não passa disso aí. E diz aí no verso 5 ainda, que eles provaram os poderes do mundo vindouro. Há um mundo que está se aproximando, é o mundo eterno do Senhor nosso Deus, é o reino de Cristo, onde nós teremos a perfeição e as virtudes na sua plenitude. Mas já aqui nesse mundo as pessoas experimentam um pouco de esperança, paz, alegria, sensação de comunhão com Deus. Ou seja, o que você tem aqui é uma descrição de experiências que pessoas podem ter no ambiente, à medida que eles entram no ambiente cristão, numa igreja evangélica, eles podem sentir todo esse tipo de coisa, mas eles não são convertidos. Não prova, não indica necessariamente que o coração deles foi mudado, não foi mudado. O resultado, então, é isso que eu chamo aqui no meu segundo ponto, não é? É que eles, num determinado momento, eles voltam atrás e renunciam a Cristo. Ou, para usar a linguagem aqui do autor da carta, no verso 6, caíram, logo no início. É impossível que aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito, provaram a palavra de Deus, os poderes da mundo vindouro, e caíram. Ou seja, é possível alguém ter todo esse tipo de experiência e cair. E cair aqui significa negar a Cristo, significa cair desse estado em que eles estavam, cair dessa posição favorável em que eles estavam dentro da cristandade e quase que o Martin Lloyd Jones acha, não é, que era em vias de conversão mesmo, não é? Em vias de conversão. Mas eles caíram desse estado, porque negaram a Cristo. Talvez naquele tempo, a gente sabe disso por conta da literatura rabínica no século II, mas no século II o judaísmo exigia que tinha uma oração na sinagoga que dizia: maldito todo que for nazareno, maldito todo que for nazareno, e exigia dos que se convertessem ao cristianismo que dissessem que Cristo é maldito, para que pudesse ser reintegrado ao judaísmo. Então, talvez alguns desses fizeram exatamente isso, para voltar para a antiga religião. Eles negaram a Cristo, amaldiçoaram Cristo, dizendo que era maldito, e então voltaram para a religião. E, naturalmente, abandonaram a igreja e rejeitaram toda aquela experiência que tiveram. Portanto, mais uma vez, isso mostra que essa experiência, embora profunda, ela não tinha sido definitiva, ela não era final. Eles foram profundamente influenciados, mas não eram realmente convertidos, não eram realmente nascidos de novo. Vou dar uma ilustração aqui. Todo mundo conhece a história dos 12 espias que foram enviados por Josué para passear pela terra prometida, levantar a inteligência militar, colher informações e trazer para Josué para que ele liderasse o ataque ali nas nações que moravam em Canaã, a terra prometida. Os 12 espias, um de cada tribo, foram para a terra prometida. Entraram na terra prometida e viram de tudo. Comeram dos frutos, beberam da água maravilhosa, respiraram o ar da terra prometida e voltaram. E 10 deles disseram: não. Só 2 disseram: nós vamos. É a mesma coisa. Gente que entra na terra prometida, né, sente o cheiro, come do fruto, bebe da água, mas na hora do vamos ver diz não. 2 só que disseram: é de Deus isso aqui, vamos em frente que isso aqui é de Deus. É uma ilustração disso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui. Esse pessoal teve toda essa experiência, mas não vingou, não foi em frente. E, portanto, não está se referindo aqui a crente verdadeiro. Logo que eu me converti, eu não tinha a menor intenção de cursar teologia. Eu queria pregar o evangelho como leigo mesmo, não vi nenhum valor em teologia. Mas teve um pastor muito querido na minha época, isso aí estamos falando da década de 70, final da década de 70,
Ele era muito querido, muito popular aqui no Recife. E ele liderava movimentos de jovens, pregava em várias igrejas e tudo. E um dia ele me chamou, ele me convenceu. Ele disse: você precisa estudar teologia. Você já está pregando, você está evangelizando, então teologia vai lhe fazer bem. Aquele homem me convenceu, porque eu era impressionado com ele, com sua piedade, com o seu conhecimento da palavra de Deus, a sua capacidade de pregação. Eu entrei no seminário, não demorou muitos anos, ele largou a mulher com vários filhos, saiu, casou com outra, abandonou a fé e negou tudo que ele tinha pregado até aquele dia. Até o dia de hoje, ele está nessa situação. Então, é perfeito. Eu sei que vocês também, alguns de vocês, podem lembrar de casos assim, e conheceram casos assim, de pessoas que pareciam, né, deram toda a evidência, deram todos os sinais, mas no final era como um daqueles 10 espias que não queriam entrar, por fim, na terra prometida. Então, esse é meu segundo ponto. O primeiro ponto é que é possível alguém ter experiência religiosa profunda e não ser convertido. O meu segundo ponto, baseado no texto, é que algumas dessas pessoas, num determinado momento, voltam atrás renunciando a Cristo. Eu disse algumas, porque é possível isso acontecer e a pessoa continuar na igreja, que é o pior caso, né? Os dois casos são ruins, mas o menos ruim é quando a pessoa cai no coração, porque primeiro a queda é no coração, e aí ela vai embora. O ruim é quando ela cai e continua na igreja, né? E continua na igreja como um falso professo, um falso crente. Bom, mas meu terceiro ponto é, com base no texto, é que não há possibilidade de um novo arrependimento para essas pessoas que conscientemente e voluntariamente rejeitam a obra do Espírito Santo e renunciam a Jesus Cristo depois de ter tido uma experiência profunda como essa que elas tiveram. Uma vez que eles renunciaram, uma vez que eles negaram, uma vez que eles voltaram atrás, cai naquilo que a gente chama de apostasia no Novo Testamento e não há possibilidade de um retorno. Quem diz isso é o autor da carta aqui, como eu quero ver com vocês. Primeiro, ele começa no verso 4 dizendo: é impossível, e aí ele repete no verso 6, e caíram, sim, é impossível. Então, 2 vezes ele diz que é impossível. O que é impossível? É impossível outra vez renová-los para arrependimento. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Ou seja, essas pessoas rejeitaram tudo isso que eles haviam experimentado e eles teriam que se arrepender de novo. É como que passar por todo o processo outra vez. E se eles passassem, para passar por essa experiência toda outra vez, tem uma série de implicações. São 3 implicações aqui que o nosso autor coloca e que são, ao mesmo tempo, as razões pelas quais não se pode renovar essas pessoas para uma outra chance ou uma outra experiência, não é? Aqui talvez seja o momento da gente dizer que isso que o autor de Hebreus está chamando de uma queda inexorável, que não tem retorno, é a mesma coisa que Jesus chama de blasfêmia contra o Espírito Santo, em Marcos capítulo 3, e a mesma coisa que o apóstolo João chama de pecado para a morte, em 1 de João capítulo 5, verso 16. Em todos esses casos é dito que esse tipo de pecado não tem perdão, não tem volta. Uma vez que ele é cometido, ali significa que a pessoa já entrou num processo de inconversão, né? Desconversão, e o destino dela realmente é a condenação. Mas ele dá aqui 3 razões pelas quais é impossível renovar essa pessoa para o arrependimento. Primeiro, está aí no verso 6, porque isso implicaria em crucificar Jesus Cristo de novo para eles. Veja o verso 6. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. É como se a morte de Cristo foi um evento único. Aconteceu uma vez por todas. Então, vale uma oportunidade, uma chance, uma chamada e uma iluminação. Para que você tivesse
centenas e milhares de chance, de oportunidade de passar por tudo isso, Cristo teria que ter morrido muitas vezes. Esse é o argumento do autor da carta aos Hebreus. Ele está dizendo para que você, se você chegou a fazer isso, para você voltar, Cristo teria que morrer uma segunda vez. Você estaria crucificando Cristo uma segunda vez com relação aos seus pecados. Isso significa, a segunda razão que ele dá, é que você vai expor Cristo outra vez à zombaria. Veja o final do verso 6. Para que o apóstata seja renovado, Cristo precisaria ser outra vez crucificado, e o que significa expô-lo outra vez à vergonha, à zombaria e ignomínia. Ele teria que passar outra vez por toda aquela humilhação que ele passou, e todos aqueles insultos, vergonha e desprezo do inimigo, e que você jogou fora, e que você desprezou, e que você simplesmente ignorou quando se aproximou dele, e agora simplesmente virou as costas, não levando em consideração o sofrimento que ele passou, a vergonha que ele sofreu. Portanto, a apostasia é um pecado muito sério, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é o pecado para a morte. São as três situações do Novo Testamento em que é dito que uma vez que a pessoa entrou por aí, ela não tem retorno. Não há como renovar essa pessoa. E a terceira razão que ele expõe aqui, porque não dá para voltar, é a consequência, é que essa apostasia é a consequência inevitável de quem não reage com fé à palavra de Deus. Aí no verso 7 e 8, ele ilustra isso com uma analogia tirada da agricultura, que é uma ilustração do coração humano baseada na figura da semeadura, que era muito comum naquela época. A sociedade, o Antigo Oriente era uma sociedade que era baseada na agricultura e na pecuária. Então, essas ilustrações são muito comuns. Ele diz aqui, ao porquê, no verso 7, introduzindo a explicação, né? Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aquele que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Aqui ele está falando do salvo. É como uma terra boa que recebe chuva e, como resultado, ela produz fruto. Inclusive, isso aqui está baseado na parábola do semeador contada por Jesus. Então, produz fruto é uma bênção. Mas, verso 8, se essa terra que é lavrada, sobre a qual cai a chuva que Deus manda, ela produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada, está perto da maldição, maldita é a terra por tua causa, Gênesis capítulo 3, e o fim é ser queimada. Essa analogia ilustra bem. Então, são dois tipos de coração das pessoas que estão associadas às igrejas. O coração aberto, receptivo, que recebe a palavra de Deus, que como chuva cai sobre ele, que como semente fecunda o solo do seu coração e produz fruto verdadeiro, mudança de vida, arrependimento, transformação, perseverança. Esse é abençoado, esse está salvo. Mas o outro está na mesma situação, recebe a mesma palavra, que como chuva cai no seu coração, que como semente é plantada no seu coração, mas a semente não entra, a semente não encontra lugar para enraizar e produzir fruto. Qual é o resultado de uma terra assim? Ela vai ser queimada. Ela está amaldiçoada e ela vai ser queimada. Essa é a analogia que o autor usa, baseado na parábola do semeador, para explicar a situação. Por que é que não dá para voltar, uma vez que a pessoa teve todos esses privilégios e renunciou a tudo isso, voluntariamente, abriu mão de tudo isso, negou a Cristo, caiu daquele estado de graça, não tem como voltar para aquela situação. Olá, meus irmãos, muito obrigado por terem assistido até aqui mais um vídeo no Reformadores da Igreja. Esse é um canal que tem como objetivo compartilhar com você a palavra de Deus, a boa pregação e a boa teologia, para que você possa ser edificado em Cristo. Nós convidamos você a se inscrever e deixar um like aqui nesse vídeo. Se você é novo por aqui, inscreva-se aí embaixo, é gratuito e nos ajuda muito, porque o YouTube entende que esse conteúdo é importante e ele divulga para mais pessoas aqui dentro da plataforma. E se você também gostaria de apresentar esse conteúdo
a um irmão, a um amigo, a um familiar. Compartilhe também, envie esse vídeo no seu WhatsApp aí para mais pessoas, nos seus grupos, já que trata-se de um tema muito importante, um tema que é debate. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito do que se trata blasfêmia contra o Espírito Santo. Há interpretações diversas, não só hoje, mas desde a Igreja Antiga, a Igreja Católica tinha interpretações sobre isso e sempre é um tema polêmico. E eu acredito que o reverendo nos apresenta muito bem esse texto de Hebreus capítulo 6, em que se fala do abandono completo da fé. Lembrando que aqui nós não estamos falando de perder a salvação, mas daquela pessoa que de fato nunca foi convertido, ela nunca recebeu o Espírito Santo, ela nunca foi chamada, ela vivia ali na igreja, naquela comunidade apenas como um religioso. E infelizmente esse é o cenário de muitas pessoas. Elas estão ali naquele meio, cumprindo ritos e comportamentos religiosos, se vestindo como tal, falando como tal, tendo inclusive às vezes experiências, mas não significa que elas de fato receberam Cristo e tiveram um encontro genuíno com o Senhor. E essas pessoas elas não vão conseguir permanecer naquele modo de vida por muito tempo. Elas não vão conseguir enganar e serem ali levadas por aquilo por muito tempo. Elas vão acabar então se afastando, saindo, e nós infelizmente vemos exemplos no nosso dia a dia, exemplos na mídia de famosos que muitas vezes dizem ser cristãos e logo se desviam, saem da igreja, e o apóstolo João diz que eles saíram porque eles nunca foram um dos nossos, eles de fato nunca foram pertencentes à igreja, eles só estavam ali cumprindo requisitos religiosos, mas eles nunca tiveram fé verdadeira. E esse abandono repetindo, esse abandono definitivo, melhor dizendo, da fé, caracteriza o que a gente chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. É você rejeitar a Deus, endurecer o seu coração para sempre. Você endurece o seu coração de um modo que já não há mais o que ser feito, porque você já ouviu o Evangelho, você conhece a verdade e você rejeitou ela de forma deliberada. Isso então significa abandono total da fé, é a negação, é a apostasia completa, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu espero que esse tema tenha elucidado sua dúvida. Se você tinha uma dúvida sobre esse tema, esse vídeo possa ter trazido então uma compreensão melhor. Nós pedimos e convidamos você a assistir outros conteúdos aqui no canal. Está inclusive aparecendo um vídeo nesse momento que você pode assistir. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir.